Hoje em dia é muito fácil você criar uma criptomoeda. Dá pra gente criar uma criptomoeda MX3, por exemplo. É muito rápido, porque hoje em dia o Bitcoin é a principal moeda do mundo, foi a primeira, e depois a gente tem as altcoins, que são alternativas ao Bitcoin. Então, tudo que não é o Bitcoin são altcoins, tá? E daí o Ethereum, ele puxou a fila de contratos inteligentes. Então, dentro da blockchain do Ethereum, você consegue fazer com que surja novas criptomoedas. Então, não necessariamente você precisa desenvolver toda a tecnologia de uma blockchain. Você pode pegar toda essa estrutura já existente e fazer a sua criptomoeda lá, né? O seu token dentro de uma blockchain pré-existente. E tem blockchains muito baratas, assim como a da Solana. Então, Solana é uma outra criptomoeda também, que tem a sua blockchain própria. Então, para você hoje em dia fazer uma criptomoeda dentro da Pump Fan, por exemplo, que é uma plataforma da Solana, você consegue fazer muito rapidamente. Então, hoje em dia, a gente tem milhões de criptomoeda. A gente teve Ronaldinho Gaúcho fazendo o lançamento da criptomoeda dele. Agora, se eu não me engano, o Imperador, o Adriano também lançou a dele. E todas, depois, elas vêm a falir, né? Teve até uma outra influencer que fez a olha, gente, se não puder falar isso, corta. Ela fez a BTC, ela é uma criadora de conteúdo adulto. E tem o Bitcoin, que é o BTC, e ela fez aí O BCT. o BCT para, entendeu? O BCT. E daí ela ganhou um mega dinheiro. Para você acessar os conteúdos dela, você precisava ter essa criptomoeda, o token inflou, e depois os desenvolvedores acabaram despejando na cabeça da galera que estava lá, e o token foi praticamente a zero. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque poucos tokens têm alguma serventia. A maioria nasce do entusiasmo de alguém que não tem uma longevidade porque não tem utilidade. Por que você vai comprar um token que não tem utilidade, né? Então, agora a gente está entendendo. Criptomoeda veio para ficar. Mas nem tudo que é cripto realmente faz sentido em ficar, permanecer. Então, a gente tem que ter muito discernimento ao avaliar a criptomoeda que você vai comprar. Qual é o benefício que ela nos traz? O que ela resolve? O Bitcoin, ele resolve o problema da inflação. Ele resolve o problema da impressão ilimitada de qualquer moeda fiduciária que seja. Ele resolve o problema de as moedas fiduciárias terem perdido o lastro desde a quebra do Bretton Woods, que foi em 1944, que o dólar se tornou moeda mundial com o acordo de Bretton Woods. Em 1971, o Nixon simplesmente falou: o ouro que está aqui não vai mais garantir o dólar, e vocês que lutem. Então, desde 1971, nenhuma moeda mais tem lastro. E os governos imprimem a todo momento. E todas as vezes que os governantes ligam a impressora, eu e você estamos empobrecendo. Entende? Para vocês entenderem o que é inflação, basicamente, pega o ouro. Imagina se o ouro existente dobra. O preço dele vai cair, porque dobrou a quantidade de ouro existente. Se a gente negociar esse telefone hoje em ouro e eu cobrar de vocês 10 gramas, e amanhã a gente achar 2 montanhas de ouro, esses 10 gramas não valem mais o Bitcoin, entendeu? Então daí não vale mais o meu celular. Então vocês precisam me dar 20 gramas depois que as 2 montanhas foram encontradas. Então, quando as pessoas entendem que o Bitcoin é a única solução para um modelo de moeda fiduciária quebrado, que tende ao fracasso, o real é a 8ª moeda do Brasil e já se desvalorizou 87%. E talvez ele deixe de existir e surja o Cruzeiro de novo, Cruzeiro novo. E aí? E a gente vai ficar empobrecendo a todo momento? Quando o real surgiu, era 1 para 1 com o dólar. E aí, olha onde o dólar tá. E o dólar também enfraquece, galera. A dívida dos Estados Unidos são trilhões, impagável. Qual é o lastro disso? Entende? Então, se a gente pensa, é óbvio que o dólar tem o seu valor, tem toda a economia dos Estados Unidos por trás, mas é uma moeda que perde poder de compra com o passar dos anos. Então, Uma tipo, canetada, ela pode cair pela metade. sim. Uma Estados troca Unidos de foi governo rebenta. Os Estados Unidos foi um dos países que mais imprimiram dinheiro na época da pandemia. E o dólar, por que o dólar ainda permanece forte? Porque ainda tudo é cotado em dólar, mas a gente está vendo uma reorganização mundial que podem sim colocar um novo padrão mundial, né? Fazer uma provocação para você. Concordo com tudo que você falou.
Mas quando a gente olha para as cripto, vamos pegar Bitcoin. Quando a gente olha para o Bitcoin, ele também não sofre picos de volatilidade extremos Sofre. que teoricamente tira a segurança de quem tem o Bitcoin? É por isso que o Bitcoin, na minha concepção, ele nunca vai ser utilizado como moeda de troca, e sim como reserva de valor. E assim como o ouro, o Bitcoin ainda está passando por provações. O Bitcoin é um ativo muito novo, surgiu em 2008, a gente ainda está em 2025. E o ouro, que é centenário, também passa por grandes quedas. Então, a gente vai enfrentar isso sim, mas quando você entende que tudo está perdendo valor perante o Bitcoin e que cada vez a gente tem um período de 4 em 4 anos que o Bitcoin tem algo chamado halving, que para surgir mais Bitcoin, agora anota, gente, que essa é boa. Para surgir mais Bitcoin, precisa de fato ter transações. E essas transações são validadas por mineradores. E esses mineradores ganham uma recompensa da rede a cada bloco de Bitcoin que é minerado. Então, a cada 10 minutos tem um bloco sendo formado e uma recompensa de E 3,25 aí, para o 3,12 então é para o para isso minerador. que tem aquela galera que tem as fazendas de mineração com uma porrada de computador É exatamente, caçando Bitcoin. é exatamente isso. Caçando Bitcoin não, resolvendo o bloco. Então, quem resolve primeiro ganha tudo aquilo, ganha a recompensa. E essa recompensa ela vem diminuindo com o passar dos anos. Então, o Bitcoin surgiu em 2008. Em 2012, a gente teve o nosso primeiro halving, que saiu de 50 bitcoins por bloco minerado, ou seja, a cada 10 minutos, 50 novos bitcoins surgiam. Em 2012, quebrou pela metade, caiu para 25. Depois, em 2016, caiu para 12,5. Depois, caiu para 6,25. E agora, em 19 de abril do ano passado, caiu para 3,12. Então, se a emissão de novos bitcoins ela diminui 50%, que dá uma média de 4 em 4 anos isso, ela diminui a quantidade de bitcoins que realmente estão existindo. Diferente da moeda fiduciária, que cada ano que passa, aumenta a quantidade de moedas Todo dia, impressa. É. todo dia. E se você parar para pensar, todas as moedas estão se desvalorizando perante o Bitcoin. Querendo ou não, o Bitcoin ainda tem que passar por vários obstáculos de realmente ser considerado uma reserva de valor. Mas se você parar para pensar em tudo que o Bitcoin já conquistou em poucos anos de existência, e ele foi o ativo que mais se valorizou nos últimos 10 anos, a gente já caminhou muito. Agora, com o Trump na presidência, o Bitcoin é considerado reserva estratégica lá dos Estados Unidos. El Salvador é um país que tem a sua economia girando com Bitcoin. Aqui no Brasil, por exemplo, se você for em Rolante, que é uma cidade do sul, a maioria dos comércios já aceitam Bitcoin. Então, a gente está vendo essa aderência do Bitcoin, essa adesão por grande parte da população mundial, justamente porque eles viram que estar nas moedas fiduciárias faz com que você empobreça.